corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma oportunidade que você tem de conhecer mais um calçado de corrida, meu amigo. Hoje eu vou te apresentar a solução dos seus problemas de trail, cara. Se você é um corredor de trilha, você não pode perder o Testamos de hoje. Eu vou falar de uma variação de um dos calçados mais emblemáticos do mercado não brasileiro, mas mundial, que está disponível também agora para o mercado brasileiro. Brother, imperdível, cara. Se você gosta de trilha, você não pode perder o Testamos de hoje. Hoje eu vou falar do Speed Cross Vario. Cara, o Speed Cross é o queridinho da marca francesa, da Salomon. Eu já fiz aqui o review do Speed Cross. Muita gente compra o Speed Cross, todo mundo escolhe o Speed Cross, mas o Speed Cross ele tem alguns gargalos. E a Salomon tenta, com esse calçado aqui, resolver estes gargalos. Vamos saber quais são esses gargalos e vamos saber se eles conseguiram resolver esses problemas ou não. Certo? Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Salomon Speed Cross Vario. Muito bem, meu amigo! Esse calçado foi comigo para várias corridas, cara. Principalmente para o desafio Urubici. E vou dizer mais, ele deveria ter ido comigo também para o Lavaredo Ultra Trail, para a Cortina Trail, prova que eu corri na semana passada. Você está vendo esse review na sexta. No sábado passado eu corri o Lavaredo Ultra Trail, corri com o Fellraiser, também da marca francesa. Deveria ter ido com este, vou explicar por quê já já. Cara, esse tênis foi comigo para o desafio Urubici e ele se mostrou um companheiro incrível por vários motivos e resolveu alguns problemas que eu tinha pessoalmente, eu, Gustavo, com o Speed Cross, com a família Speed Cross. Família Speed Cross, para quem não está familiarizado, é um calçado especificamente para trilhas molhadas. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia Contra Grip, que é a tecnologia que está no solado, que são grips super proeminentes e feitos para você desbravar terrenos molhados, para te dar estabilidade na hora que você está encarando terrenos molhados. Normalmente, o cara, quando vai correr uma prova de Speed Cross, ele passa por terrenos molhados, mas não só por terrenos molhados. Eventualmente, nas provas brasileiras, principalmente, ele passa em estrada de terra batida, em trechos de asfalto. E a grande reclamação de quem tem o Speed Cross é que ele fica duro no asfalto, fica duro na terra batida e desgasta a tecnologia Contra Grip em contato com ambos esses terrenos, terra batida e com asfalto. O que a Salomon faz, colocando no mercado o Speed Cross Vario, é te dar uma alternativa mais versátil para esses tipos de prova, onde você, além de encarar um terreno molhado, também tem que encarar asfalto e terra batida. Compreendido? Vamos então na Verb, ver de perto o Speed Cross Vario. Muito bem, meu amigão, você já está vendo ó, o Speed Cross Vario na minha mão. De cara você já percebe que ele tem o shape da família Speed Cross, não mudou, não tem mudanças características do ponto de vista do shape. O shape é exatamente o mesmo, ele tem aquele formato de botinha com um salto um pouquinho mais alto, o bocal do tênis um pouquinho mais alto, mas você já vê a primeira, quando a gente aborda aí o cabedal do calçado, você já vê a primeira diferença. Nós estamos falando de um calçado de mesh e que tem linhas de suporte forjadas em material que imita o couro e não tem aquela tecnologia SensiFit tradicional da Salomon, principalmente muito tradicional na linha Speed Cross. O que é a tecnologia SensiFit, Gustavo? Aquela tecnologia SensiFit é aquele material emborrachado que cobre a superfície do Speed Cross tradicional, do Speed Cross 3 e do Speed Cross Pro. Para que serve essa tecnologia? Serve para proteger o calçado na hora do contato com água, no contato com pequenas pedrinhas, no contato com terra. A tecnologia do SensiFit, além de dar além de abraçar o seu pé, te dá um conforto acima da média para os calçados de trilha da Salomon, ela também evita que esse tipo de material invada o seu pé enquanto você está correndo. No Speed Cross Vario, a Salomon opta em trabalhar com mesh e não trabalhar com essas coberturas já tradicionais da marca francesa. O que a gente tem na mão então é um calçado com mesh, com linhas de suporte super bacanas, mas que não tem aquela proteção extra que já era característica do Speed Cross 3 e do Speed Cross Pro. Vamos voltar para a Verb. Bom, tudo bem, então não tem aquela tecnologia SensiFit, mas o que a gente tem aqui? Linhas de suporte. As linhas de suporte elas são plastificadas e ligam até a parte do solado, então você não tem aquele espaço onde o mesh encontra a entressola, o que é bacana porque também evita
que materiais, de alguma maneira, vai evitar que materiais invadam a parte interna do calçado. Bom, vamos continuar no cabedal, porque aqui mora vários segredos, tá? Essas linhas de suporte ligam com os ilhoses, que você está vendo aqui. Os ilhoses não são feitos do Quick Lace, são feitos com um laço normal. Ah, Gustavo, toda vez que você fala dos tênis da Salomon, você fala do Quick Lace. Pois é, esse calçado não tem o Quick Lace. Quick Lace, lembrando para você, para quem não está familiarizado, é aquele laço especial que a Salomon desenvolveu, que faz com que você ajuste o calçado, tire e coloque e ajuste a compressão do calçado com mais rapidez. A Salomon trabalha nesse calçado com o laço normal. Tem pontos positivos e pontos negativos. O Quick Lace ele é mais bacana porque ele dura mais, ele dá uma compressão maior. Por outro lado, se você quebrar o Quick Lace no meio da prova, o que é muito raro de acontecer, mas pode acontecer, você fica com o calçado sem, você não pode amarrar o calçado no meio da prova. Então, teoricamente, para uma prova longa, outras maratonas, o ideal é você ter um Quick Lace extra dentro da sua bolsa. No Speed Cross Vario, a Salomon trabalha com o laço normal. Então aí, amigão, laço normal, amarrou, deu o laço, já era, tá? O que acontece com esse calçado? Como ele não tem a fivelinha do Quick Lace, ele também não tem o pocket. Então, você dá o laço no calçado normal e não tem onde colocar o laço. Isso para mim poderia ter um pocketzinho na língua para guardar o laço, mesmo que não tenha a fivela, você poderia colocar o laço dentro do pocket. De qualquer maneira, esse calçado é uma alternativa com um custo-benefício muito bacana. Então, o custo dele é muito abaixo dos calçados que a gente já está acostumado da Salomon. Então, para que isso acontecesse, é óbvio, a Salomon retirou algumas tecnologias e uma delas foi o Quick Lace. Mas ela não retirou uma tecnologia muito importante desse calçado e que também está presente no Speed Cross, nos outros tênis da família Speed Cross, que é essa telinha expansiva que você está vendo aqui, que fica em cima da língua e ligando os dois lados do cabedal. Para que serve essa telinha, Gustavo? Serve para proteger a entrada de pedrinha dentro do seu tênis, mas também serve para você colocar aqui o chip da tua prova, amigão. Isso aí eu já falei aqui outras vezes e é uma dica interessante, porque não é nem todo mundo que sabe. Se você quiser, em vez de você pegar e desfazer seu laço e colocar o chip dentro do laço, você pode colocar ele nesse espaço aqui, que fica entre a língua e essa telinha expansiva que existe em cima da língua do Salomon Speed Cross Vario. Vamos continuar aqui no cabedal. Bom, o clipe de contraforte é interno, é feito num material super rígido, o bocal do tênis é duplicado, é super confortável por dentro, ele tem poucas costuras por dentro, mas tem muitas costuras por fora. Então, se você ver aqui, ó, você vê que todas essas linhas de suporte elas são costuradas em cima do mesh. Você não sente isso por dentro, tá? Ele não te dá desconforto nenhum. Aliás, no meu entender, é um calçado extremamente confortável, mais confortável até do que o próprio Speed Cross, tá? Na minha opinião. Por que isso? Isso se deve muito ao mesh. O mesh no contato com o teu pé é muito mais confortável do que aquele material emborrachado que o Speed Cross normalmente trabalha. Ele protege menos para a entrada de materiais externos, mas ele é mais confortável. Vamos falar de entressola e solado então? Bora lá! Bom, você já está vendo aqui, ó, essa é a entressola do Speed Cross Vario. É aquela entressola Lightweight Muscle, amigão. É material feito de EVA, que é o mesmo material do Speed Cross, da família Speed Cross, tá? Com uma diferença, no Speed Cross tradicional, toda a entressola é ligada com o material de cabedal. Então você não vê os locais onde existe a divisão entre o que é entressola e o que é cabedal da parte externa. Aqui a gente vê muito bem que aqui está a entressola e daqui para cima tem cabedal. A linha de suporte de trás, ela é uma linha de suporte diferente dessas daqui do meio, ela é feita num material mais emborrachado. E aí aqui da parte do contraforte, ela liga com uma linha de suporte diretamente para o arco do pé. E que essa tecnologia liga, as linhas de suporte ficam todas ligadas por essa linha de suporte maior que sai aqui do clipe de contraforte e vai até o arco do pé. Bom, do ponto de vista de entressola, nós estamos falando de uma entressola que tem 10 mm de drop, ele tem 29 mm na parte de trás e 19 mm na parte da frente. Não muda muito do que a gente está acostumado na família Speed Cross e na maioria dos calçados de trilha. A gente sempre, quando trata dos calçados de trilha, tirando o Fairracer das linhas da Salomon, que tem um drop um pouquinho menor, a maioria deles trabalha nesse nível de 10 mm de drop, tá? Esse calçado é um calçado para quem vai para pedreira, amigão, e não é um calçado para quem gosta de tênis reduzidos. Então, não se esperava dele mesmo ter um drop reduzido. Se você é aqueles corredores que curtem o drop mais baixinho, os calçados mais minimalistas, é óbvio que você não vai optar por um calçado desse. O Fairracer casa mais com você do que o Speed Cross, do que toda a linha Speed Cross.
Esse calçado é para quem quer evitar o contato com pedregulho, pedriscos, etc. E aí eu vou falar do solado para você a partir de agora. O solado diz muito do porquê esse tênis veio engrossar as linhas da família Speed Cross. Então nós vamos falar a partir de agora do solado do Speed Cross Vario. Você já está de olho, ó, no solado do Speed Cross Vario, certo? Muito bem, ele é feito aqui de borracha injetada com a tecnologia Counter Grip. Qual que é a diferença dessa tecnologia Counter Grip do Vario para a família Speed Cross? Primeiro, é o formato dos grips e segundo, é a durabilidade do grip. Como você pode ver aqui o formato do grip do solado do Vario, ele tem as flechinhas para cima, mas ele também tem as flechinhas para baixo em cada grip, tá? É óbvio, o formato do meio do pé para cima é um e o formato do meio do pé para baixo é outro. Por que isso acontece? Já expliquei isso também. Você tem que fazer, na hora de fazer o aclive na montanha, você tem o grip voltado para trás para evitar esse deslize e na hora de fazer a descida você tem o grip voltado para frente para evitar o deslize na hora da descida. Muito bem, a diferença do grip desse tênis para o grip do Speed Cross está na composição dessas flechinhas. Vou mostrar mais de perto. No Speed Cross é só flechinha, tá gente? Não tem essa partinha de baixo aqui. Por quê? Porque esse calçado aqui ele não é feito só para terrenos molhados. Ele é indicado também para terrenos rochosos, para pedras, etc. Por quê? No Speed Cross, por conta do formato do grip, o seu contato com o chão é menor do que no Speed Cross Vario. Por quê? Porque o grip ele é menor. Ele tem a mesma altura do Speed Cross Vario, mas a largura do grip, o tamanho de cada um dos elementos do grip é menor no Speed Cross do que no Speed Cross Vario. Ou seja, nesse tênis aqui, você tem mais contato com o solo. Com mais contato, o seu equilíbrio e sua estabilidade em cima de pedras, pedregulhos, terrenos rochosos é maior do que é no Speed Cross. Ah, legal, Gustavo. Então esse tênis ele também é para rocha e também é para terreno molhado? Teoricamente, sim. Esse tênis serve para você fazer terrenos molhados. Eu fiz o desafio Urubici com ele, tinha várias partes de barro e terra e eu não escorreguei em nenhum momento. Mas o Speed Cross te dá mais firmeza para o barro do que o Vario. O Vario vai te dar mais firmeza em terrenos rochosos e vai te dar, principalmente na composição de grip, mais durabilidade para o seu calçado em contato com esses terrenos rochosos. A maior preocupação do corredor que tinha o Speed Cross era pisar esses terrenos mais que proporcionam mais abrasão para o solado, porque o Speed Cross ele tem um desgaste maior. No Vario o desgaste é menor, então ele vai durar mais. Ele tem menos agarre, no meu ponto de vista, do que o Speed Cross. No dia da lama mesmo, que você pegar uma subida com lama, o Speed Cross vai reagir melhor do que o Vario. Mas esse tênis é muito mais versátil que o Speed Cross, porque você pode pegar uma terra batida, você pode pegar uma rocha, você pode pegar uma subida de uma pedra, você vai ter mais superfície de contato no solado e por isso mais estabilidade, vai escorregar menos. Fui bem claro? Muito bem, olha lá, matei solado, matei entressola, matei cabedal. Vamos então aos pontos positivos e negativos do Speed Cross Vario. Primeiro e único, na minha opinião, ponto negativo desse calçado. Bom, aí, amigão, é o seguinte, se você não gosta de correr com o Speed Cross, porque não gosta do formato, não gosta do drop, não gosta do... Se você não é um corredor de Speed Cross, não adianta você querer se apaixonar pelo Vario, porque ele é da mesma família. Então, nós estamos falando de anatomias iguais, nós estamos falando de drops iguais, nós estamos falando de sensações muito parecidas do ponto de vista de aterrissagem e decolagem do seu pé. Então, amigão, se você não é do Speed Cross, é de outro tênis, se você prefere o Fairrace, se você prefere o S-Lab, se você prefere o Sense Ultra, amigo, dificilmente vou fazer você amar o Vario. Como eu sei que a grande maioria dos montanheiros curte o Speed Cross, então, amigão, aqui nós estamos falando de um calçado que vai preencher os teus pré-requisitos e vai te dar alternativas do ponto de vista de encarar novos terrenos e do ponto de vista de estabilidade e contato com o terreno. Para mim, é o grande lance desse tênis. Bom, o primeiro ponto negativo desse tênis e o único que a gente acaba fazendo uma relação com o Speed Cross invariavelmente é que esse calçado não tem a proteção que o Speed Cross tem do ponto de vista de não deixar entrar água, não deixar entrar pedrinha, não deixar entrar elementos dentro da sua corrida. Para você ter uma base, eu tive uma experiência com ele, entrou uma pedrinha nele quando eu estava correndo o desafio Urubici, e que era uma coisa assim que, com o meu Speed Cross, eu sei que jamais isso aconteceria por conta da tecnologia de proteção que o Speed Cross tem. E aconteceu com o Vario.
Mas amigo, por outro lado, nós estamos falando de um tênis que é extremamente mais ventilado do que o Speed Cross. O cabedal feito em mesh proporciona isso. Então, se você gosta do Speed Cross, mas tinha dificuldade em lidar com o pé dentro daquele sistema, que é praticamente um casulo, uma armadura que o Speed Cross te oferece, no Vario você tem uma ventilação um pouquinho mais interessante. Certo? Vamos aos pontos positivos do Speed Cross Vario. Eu elenquei várias, cara. Primeiro eu já te falei, é ventilado pra caramba, cara. Se você tá acostumado com o Speed Cross e queria um pouquinho mais de ventilação, bacana pra caramba. Segundo ponto desse tênis, que é mais bacana que o Speed Cross na minha opinião, é a flexibilidade. Olha, nós estamos falando de um tênis que ele tem uma flexibilidade frontal, atrás não, tá? Atrás ele tem aquele sistema de botinha tradicional do Speed Cross, que a gente já sabe que não dá flexibilidade do meio do pé para trás, mas essa flexibilidade frontal o Speed Cross mesmo não tinha. Lembre-se, gente, nós estamos falando de um calçado que ele faz a transição entre o off-trail e o trail running. Por que isso? O que é o off-trail? O off-trail é o XA Pro. Eu já falei do XA Pro aqui, já te falei sobre ele. Ele é um clássico, mas a especialidade dele é fazer essas trilhas de montanha, rochosas, etc. Ele é basicamente um tênis de hiking que você também pode usar para trail running. E o Speed Cross é um tênis de trail running. E o que esse tênis é? Ele é a interseção desses dois mundos. Ele oferece essa plataforma para você encarar as pedras e também te oferece a flexibilidade que você precisa para uma prova de trail running. Então, flexibilidade nota 1000. Terceiro ponto positivo, durabilidade. E aí, amigão, a gente já tinha esse gargalo no Speed Cross, né, cara? Por quê, cara? Porque a maioria das provas no Brasil, cara, você vai correr em qualquer prova lá que é estrada de terra e trilha, mas a largada é onde? É na praça central da cidade. Aí você pega asfalto, paralelepípedo. E aí você quer treinar também, mas quer sair da sua casa. A sua casa é no asfalto. Você tem que correr 2, 3 km de asfalto até chegar na terra. Bicho, desgasta mesmo. Mas esse tênis aqui foi feito para isso. Então, se você quer um calçado que tem o agarre do Speed Cross, que tem as características do Speed Cross, mas que se desgasta e seja mais durável, a Salomon inventou para você. Quarto ponto positivo é o preço, amigo. Bom, por conta dele ter menos tecnologias e ser um calçado mais tradicional, embasado em linhas de suporte e em mesh, e não ter as tecnologias do SenseFit, nós estamos falando de um tênis mais barato do que os outros calçados da Salomon. Esse calçado custa R$ 699. Se você procurar, você acha por R$ 599, que eu já achei, e até por R$ 549, que eu já achei também. Continua sendo um calçado caro? É um calçado aí com preço aí mediano. Se a gente falar de calçados de trilha, amigão, ele está com preço muito dentro dos prognósticos. Calçados de trilha normalmente são calçados mais caros do que os calçados de asfalto, porque tem mais material agregado, porque tem mais suporte, porque tem que te dar mais durabilidade, porque tem que conter mais a abrasão. Então não tem jeito. Calçados de trilha sempre serão mais caros. Agora, dentro das famílias da Speed Cross da Salomon e das outras linhas de calçados da Salomon, é um calçado bastante acessível. Certo? Recapitulando para você, esse é um calçado que pesa entre 310 e 320 gramas. Na minha balança aqui, 318 gramas, esse que é o número 42. O 41 vai ficar entre 310 gramas, mais ou menos. O calçado de 10 milímetros de drop está à venda por R$ 599, reais. Entre 599 e 699 reais você vai achar ele nessas linhas aí. É um calçado de pisada neutra que faz uma transição entre o off-trail e o trail running e vai te dar muito mais ventilação e durabilidade do que os seus irmãos da família Speed Cross. Ok, obrigado pela sua parceria, espero que você tenha gostado. Esse foi o Speed Cross Vario. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau.